Boa noite, irmãos, graça e a paz, amém. Queria convidar vocês a colocar de pé neste momento. Quem veio a este lugar aqui para adorar o nome do Senhor, digam amém. Estamos aqui hoje para te adorar, Senhor, para te engrandecer, ó Deus, pois sabemos, ó Pai, que esse lugar sem a Tua presença não é nada, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que aqui, ó Pai, esse ajuntamento sem clamar pelo Senhor, sem a Tua presença, ó Pai, não passa de um lugar vazio, ó Deus. Pois sabemos, ó Pai, que dependemos do Senhor e precisamos do Senhor a cada dia mais e mais, ó Deus. Por isso venha nos ensinar, ó Pai, que esse seja nosso pedido para todos os meses desse ano, ó Pai, para que possamos a cada dia nos aprofundar mais no Senhor, em mais dependência do Senhor, mais dependentes da Sua palavra, ó Pai, mais dependentes da Sua voz, ó Pai. Por isso vamos cantar essa canção juntos agora, dizendo que precisamos do Senhor, amém? Preciso de Ti, dependo de Ti, necessito de Tua presença em mim. Declare: preciso de Ti, dependo de Ti, necessito de Tua presença em mim, pois quero andar segundo a Tua palavra. Transforma-me, revela-te, fala ao meu coração. Quero viver em verdadeira adoração, Senhor. Molda-me, renova-me, purifica-me, Senhor. Comece a dizer ao Senhor que você precisa dessa presença, você precisa do falar do Senhor. Abra sua boca e declare a total dependência do Senhor. Sim, ó Pai, ansiamos por Ti neste lugar, ó Deus. Queremos mais de Ti, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que onde o Senhor está, há um mover sobrenatural, ó Pai. Coisas se transformam, ó Pai, corações se renovam, ó Pai, na Sua presença, ó Deus. Por isso, ó Pai, vem sobre toda a enfermidade aqui agora, neste momento, ó Pai. Vem sobre a Sua igreja, ó Pai, com o derramado, Senhor, ó Pai. Vem com o Seu vento, ó Pai. Tira toda a preguiça, ó Pai, toda a religiosidade neste momento, ó Pai. E vem com o Teu Espírito Santo tocar aos corações, ó Pai, com a Tua chama vem queimar mais uma vez, ó Deus. Pois precisamos de Ti, ó Pai, dependemos do Senhor, ó Pai. Essa é a nossa canção neste lugar, ó Pai. Por isso declare mais uma vez que você precisa do Senhor. Preciso de Ti, dependo de Ti, necessito de Tua presença em mim. Preciso de Ti, dependo de Ti, necessito de Tua presença em mim, pois quero andar segundo a Tua palavra. Transforma-me, revela-te, fala ao meu coração. Quero viver em verdadeira adoração, Senhor. Molda-me, renova-me, purifica-me, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Nosso prazer é te adorar, ó Pai, estar na Sua presença, ó Deus. É o meu maior prazer, declare isso, te adorar, Senhor, prostrado aos Teus pés,
canto uma nova canção e adoro a Ti. Levante suas mãos e declare: levanto as minhas mãos, Te dou o meu coração. É tudo que temos, ó Pai, receba o nosso coração, ó Pai. Quando Tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É meu maior prazer Te adorar, ó Pai. É o meu maior prazer Te adorar, Senhor, Te adorar, Senhor. Prostrado aos Seus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Sim, levanto as minhas mãos, Te dou o meu coração. Quando Tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Na Sua presença, ó Pai, precisamos de Ti, Senhor. Venha ao nosso encontro, Pai. Dá-me mais, Senhor, do Teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo. Enche minha vida da Tua alegria. Sei que estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui. Podemos Te sentir. Sinto o Teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer Te adorar, Senhor. Prostrado aos Seus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, Te dou o meu coração. Quando Tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando Tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Aplauda esse Senhor. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, dependendo do Senhor, ó Pai. Vem sobre nós, ó Pai. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez: é meu maior prazer Te adorar, Senhor. Vamos declarar isso, irmãos. É o meu maior prazer Te adorar, Senhor.
prostrado aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, Te dou o meu coração. Quando Tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, eis-nos aqui para Te adorar, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos meus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória ao Senhor Jesus. Já estamos preparando o ambiente para que logo após o encerramento dessa ministração teremos um momento aqui de vigília e cremos já está sendo preparado o ambiente aqui, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Queridos, essa chave que nós iremos compartilhar hoje, ela é uma palavra não inspirada por mim, pelo homem, mas sim pela palavra de Deus. Uma chave que revela muito bem o que é ou que deveria fazer parte da vida de um cristão de uma forma natural. Saiba que as maiores ministrações, as quais podemos ser tocadas, são por meio daquelas que não são percebidas. É quando alguém ministra algo na nossa vida sem se perceber que está ministrando. Isso é algo tão natural, é algo que tornou um estilo de vida, algo que é uma verdade que converteu o coração de uma pessoa, que agora tornou uma realidade, tornou vida, gerou vida. E essas ministrações que muitas vezes sem ser percebidas, ela muito nos toca, muito realmente abençoa o nosso coração. E eu creio, irmãos, que essa chave que nós vamos falar nessa noite sobre generosidade, é algo que nós mais aprendemos fazendo do que falando sobre generosidade. Ainda que nós já temos uma boa definição sobre o que é ser generosidade, ou uma pessoa generosa, que de fato a generosidade é uma chave eficiente que faz o reino de Deus fluir em nossa vida, que leva-nos a acessar uma vida plena no Senhor, irmãos meus, e saber qual é o acesso ao praticar de uma forma natural a generosidade. Qual é o acesso? Que nos leva através de uma vida ativa, através dessa atitude de práticas generosas. Bom, você já sabe algumas definições, perguntei para os meus filhos, logo eles também falaram assim, tem a ver com as ações das pessoas, de fazer coisas boas. Realmente, podemos definir que uma pessoa generosa é aquela que, pelas suas atitudes, fazer coisas boas para o próximo. Mas há uma definição que muito toca o meu coração, e eu creio que essa definição é muito fiel sobre a palavra, que há de enriquecer o quanto ela é rica, essa palavra, mais ainda pela sua definição. Uma pessoa generosa é aquela que dá algo para alguém sem obrigação. Uma pessoa generosa é aquela que dá algo para um outro sem ter obrigação disso. Sabe quando você faz algo assim, mas não é a minha obrigação. Sabe, irmãos, quando nós estamos movidos, dizer assim, olha, não é minha obrigação, mas eu quero fazer, eu quero cooperar, não é por obrigação. E sabe, irmãos meus, nós temos que entender, que girar essa chave dentro de nós, entender que ser cristão é muito mais do que conjunto de regras. Não é isso. Não é simplesmente ter uma lista cheia de tributos, atribuições, de orientações precisas, para dizer assim, essa deve ser a conduta de um cristão. É através dessas orientações que caminha a vida de um cristão. E assim, submetermos todos os dias aquelas orientações precisamente, não é isso, irmãos meus. E dizer no final de tudo, olha, estou fazendo a minha obrigação. Ou não é nada mais do que a minha obrigação. Não, irmãos meus, tem que ser além da obrigação. Uma pessoa generosa, ela faz muito mais do que é a obrigação dela. Faz muito mais do que por obrigação.
é algo espontâneo. E mais, hein? Não é somente isso. Uma pessoa generosa é aquela que dá algo sem ter obrigação de dar, mas não tem esperança nenhuma de receber algo em troca. Ficou estreito. Uma pessoa generosa é aquela que dá algo para o outro sem esperar nada em troca, que faz sem ser além da obrigação, não é por obrigação que ela faz, mas principalmente não espera nada em troca. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Sabe o que é nada? Não é ao menos esperar nem sequer um obrigado. Você não faz esperando receber algo em troca. Em outras palavras, ser generoso ou a generosidade é uma pessoa que manifesta o amor sem interesse. Amor sem interesse. É a melhor definição de uma pessoa que é movida por este espírito generoso. Ela manifesta o amor sem interesse, e nós sabemos que a nossa sociedade não acredita nisso. Se você prontamente se dispor a fazer um favor por alguém, ela vai ficar assim, vai cobrar alguma coisa depois. Não é assim, irmãos? Vai esperar alguma coisa em troca. E eu estou agora com uma dívida, porque a pessoa fez isso, agora eu estou devendo um favor dela. Não é isso, irmãos. Aliás, nós temos que distinguir muito bem as intenções de receber um favor. Muitas vezes, irmãos, este favor tem uma intenção. Olha, eu estou me oferecendo, mas na intenção de um momento oportuno de pedir aquilo que eu desejo da pessoa. Isso não é uma atitude generosa, ainda que aparentemente pareça, mas não é. É não esperar nada em troca, não é ter uma intenção. E sabemos que muitas pessoas estão feridas, desacreditadas num amor sem intenção. Se aproximar de uma pessoa, ainda que ela tenha uma posição política, uma posição social, mas se importar com a salvação dela, sem saber que estamos se aproximando, não tem nada a ver com bajulação, não temos interesse por cargo algum, mas estamos interessados em manifestar um amor sem interesse. A gente percebe, irmãos, que o amor sem interesse continua quando o mandato acaba, continua quando a pessoa tropeça, continua, o amor sem intenção continua quando aquela pessoa que tinha aparentemente aquela posição, quando desaba, quando tudo isso não mais prevalece. Sabe, irmão, somente uma pessoa generosa permanece manifestando o amor sem interesse, enquanto aqueles que são somente bajuladores, cheios de interesses próprios, se afastam. Ser pessoa generosa, irmãos, não é somente assim que a pessoa coloca a mão no bolso lá e olha, está aqui deliberadamente. Não é somente isso financeiramente, irmãos. Generosidade é quando a pessoa se dispõe o seu tempo para acudir a outras pessoas, que investe sua energia para abençoar, para ajudar que elas estão fracas. É uma pessoa generosa, está manifestando o amor sem interesse. E como nós precisamos, irmãos meus, viver essa palavra tão poderosa no reino, sabe, uma igreja generosa, crentes generosos, guarde essa definição, um amor sem interesse, sem esperar nada em troca, que manifesta atitudes de amor, de compaixão, muito mais do que simplesmente se fosse uma obrigação. Não, irmãos meus, se for por obrigação, você muitas vezes vai se pegar pelo colarinho, tem que fazer, ou você, tem que ir, né, porque depois, lembrei, eu sou crente, ou eu sou da igreja, tem que fazer. Não, irmãos, não é isso, mas é algo que vai te movendo, te inspirando. Você vai descobrindo uma chave que o Senhor Jesus mesmo já liberou, que nós recebemos à medida que nos doamos. É dando que se recebe. E olha só, essa palavra de Provérbios tem muito a ver com isso, irmãos meus. Provérbios 11, verso 24, olha o que está escrito: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza.
Este Provérbios, irmãos, é tremendo. Este versículo, por si mesmo já fala, que aquela pessoa que é generosa, quanto mais ela é generosa, mais ela tem. Quanto mais ela doa, mais ela recebe. É interessante, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Interessante. Se eu tenho algo, estou dando, o cálculo seria, eu tenho agora menos, porque eu doei, eu compartilhei, eu dividi, agora eu tenho menos. Não, a promessa é dizer da palavra do Senhor para aquele que é generoso, que vai ter cada vez mais, ou seja, nada vai faltar. Agora a parte B do versículo aqui, irmãos, é um confronto, não é? Pois outros retêm o que deveriam dar. Em outras traduções vai dizer que acabam em ruína, cai numa miséria espiritual, cai numa pobreza espiritual, porque fica retendo aquilo que deveria abençoar, ou seja, está perdendo a oportunidade, Irmãos, tem uma coisa muito importante, nós temos que distinguir uma coisa: o que o Senhor está dando em nossas mãos, o que estamos recebendo do Senhor em nossas mãos. A pergunta é um pão ou é alimento? Ou melhor, ou é semente? É pão ou é semente? Pão é para me alimentar, uma semente é para semear. O problema é, quando estamos recebendo a semente que deveríamos semear, estamos fazendo o quê? Retendo. Estamos comendo, estamos dizendo, não, é meu, é para mim. Você já perguntou ao receber algo do Senhor, e você já fez a pergunta: Senhor, isso é para mim? É para mim isso? Irmãos, eu sei que a gente evita fazer essa pergunta, porque não queremos imaginar qual vai ser a resposta. Porque aquilo que vem em nossas mãos, seja uma bênção, uma dádiva, uma provisão, um recurso do Senhor, e você perguntar: Senhor, isso é para mim? Porque você não quer ser contrariado com sua expectativa, porque você obviamente, olha, é para mim, e o Senhor diz: não, eu só quero usar você como um veículo para chegar até uma pessoa. Comece a perguntar, quando receber algo do Senhor, pergunte: Senhor, isso é para mim? Se é para você, significa que é um pão. Agora, se é semente, significa que você deve semear. Sabe, irmãos, nós tivemos na campanha, e uma coisa que eu clamei ao Senhor, especialmente para 2022, Senhor, me dê muita semente. Talvez muitos pedem: Senhor, me dê muito pão, muita bênção, Senhor, me dê muita semente. Quero semear, me dê bastante semente, Senhor, para semear, irmãos, de ver o reino de Deus avançando, de ver o Senhor sendo glorificado. Me dê algo, Senhor, para poder oferecer às pessoas, porque eu não posso dar nada de mim mesmo, mas o Senhor pode dar e oferecer através da minha vida para servir ao Senhor, se dispor para servir. Olha só, o versículo 25 diz: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Irmãos, faz sentido quando você se dispõe para ser um abençoador. Faz sentido, irmãos, quando você se dispõe para ser generoso, para amar sem interesse, para expressar o amor de Cristo de alguma forma. Poderia falar aqui de muitos exemplos, mas você já entendeu que este versículo está dizendo qual é o acesso para aqueles que se apropriam dessa chave da generosidade. Qual que é o acesso, irmãos? A prosperidade. Todo aquele que vive intensamente a generosidade, que é generoso, irmãos, sabe, é um acesso para prosperar, é um acesso para a prosperidade. Deus me prospere, mas sendo uma pessoa que só pensa em si mesmo, vive só para o seu mundo, como prosperar, irmãos? Como prosperar assim? E prosperar, irmãos, novamente dizendo, nós temos muito uma facilidade de ter logo um pensamento de definir que prosperidade tem a ver somente com questões de finanças, também, mas não é somente. Embora, irmãos, quero deixar uma coisa muito importante para o seu coração.
É muito bom desfrutar daquilo que o dinheiro pode comprar, desde que não percamos aquilo que dinheiro não pode comprar. É muito bom desfrutar daquilo que dinheiro pode comprar, desde que não percamos, você não perca nada daquilo que dinheiro não pode comprar. Porque é uma infelicidade alguém poder obter coisas que o dinheiro pode comprar e perder tudo aquilo que o dinheiro não compra. Isso é uma pessoa infeliz. Isso é uma pessoa infeliz. Mesmo aparentemente tendo recursos, aparentemente tendo uma estabilidade, porém, se ela perder aquilo que dinheiro não compra, não pode comprar, ela vai ser uma pessoa muito infeliz. E uma pessoa próspera é aquela pessoa que está transbordando de coisas que dinheiro não pode comprar, irmãos. Está entendendo essa revelação da palavra? Nós prosperamos, irmãos, de que forma? De vivenciar tudo aquilo que não é através do dinheiro, não é através de recursos deste mundo, mas é o que então? Prosperar de que forma? Através da vida de Cristo em nós, de você ver os sonhos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, o seu coração convertido a Cristo. Isso é prosperar, irmãos. É você viver exatamente a vontade de Deus todos os dias, vivendo a presença, a plenitude de Deus, irmãos. Isso é prosperar, de perceber como está a sua vida espiritualmente. Está prosperando? Há uma chave que está queimando no seu coração de ser mais crente ao Senhor, a começar depois desse start que estamos recebendo nessa campanha? Então está impulsionando você ao quê? A prosperar a vontade de Deus na sua vida, de prosperar. Prosperar é isso, irmãos. Não é somente dizer, olha, está prosperando, as coisas estão dando tudo certo, porque muitas pessoas só deparam que a sua falta com Deus quando financeiramente não estão bem. Muitos se dão conta que estão distantes da fé ou estão frias, porque quando desaba aquilo que a sensação de bem-estar, de estabilidade que ilusoriamente o dinheiro, o recurso traz, desaba. Aí lá vai dar conta, eu estou fraco na fé. Não está fraco na fé, já estava há muito tempo, só estava sendo enganado pela sensação de estabilidade, de paz, de harmonia, que tudo estava certo. Estava certo quando aquilo que você mais almejava na sua vida estava dando certo. E muitas vezes, irmãos, Deus remove isso para que venhamos voltar para Ele de todo o coração. Sabe, irmãos, não devemos ter problema nenhum com o dinheiro, desde que isso não realmente venha enganar nosso coração. Não tem problema nenhum, irmãos, com bens materiais, desde que isso realmente não te incita a dizer, olha como eu sou contemplado pelo Senhor. Irmãos, ser generoso é você ver a vontade do Senhor prosperando e você se agradando da vontade de Deus sobre a sua vida, de você receber algo de Deus, de você não dizer simplesmente que maravilha, eu vou desfrutar agora de um conforto. Não, a questão é maravilhas, eu vou poder abençoar muitas pessoas, eu vou poder cooperar mais e mais no reino de Deus. Este deveria ser, irmãos, nossa maior motivação, irmãos meus, nosso maior contentamento é isso. A generosidade, irmãos, é um acesso à prosperidade, de prosperar, irmãos, de ver a pessoa assim, a face dela mais semelhança de Jesus, de ver ela mais firme na sua fé, vendo os princípios da palavra de Deus, irmãos. Porque, irmãos, eu não consigo perceber uma pessoa que possa dizer, ela, estou prosperando, Deus está me abençoando tanto, quando ela atribui somente uma área. Por exemplo, diz, olha, eu estava com dificuldade em tal área, agora está sendo resolvida, paguei minhas contas, tudo em dia, porém tem princípios rompidos na vida dela, continua sendo cobiçoso ainda, um avarento, e mais atribui, Deus está me abençoando, estou prosperando, porque ela só define uma coisa para ela. Mas espera lá, a sua vida, há uma vida plena, que pela graça do Senhor você está prosperando, crescendo. Prosperar, irmãos, é não parar de crescer, ou seja, rumo a uma maturidade espiritual, a sermos plenos, Senhor, de saber, olha, está prosperando a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, de que forma?
por conhecer mais de Deus, não somente por conhecer mais a Deus, mas por Deus conhecer mais o seu coração, não por ter mais de Deus na sua vida, mas de Deus ter mais de você. Quanto mais Deus tem mais de nosso coração, quanto mais o Senhor habita em nosso coração e governa sobre nossas vidas, irmãos, mais nós iremos viver livres, mais nossa vida faz sentido, irmãos. Faz sentido, irmãos. Eu fico maravilhado quando vejo pessoas assim, desfrutando da presença de Deus, e não é por conta daquilo que aparentemente é palpável, que faz delas sentir aquela sensação, transmitir aquela alegria. Nada disso, nada disso. Isso aqui é só um cumprimento, isso aqui é só para um propósito, é para ser mordomo apenas. Mas, irmãos, precisamos entender essa palavra. Prosperidade, irmãos. Então prosperarás, desde ao meditar na palavra do Senhor, ao sermos generosos, acessarmos essa chave, irmãos. Seja generoso, pronto a abençoar, pronto a estar, pronto a compartilhar, que você venha acumular muitos tesouros nos céus e não aqui na terra, em nome de Jesus, queridos. Lá ladrão não rouba, Jesus disse. Lá não vai corroer, a ferrugem não corrói, é lá. É claro que todos os recursos que podemos ter em nossas mãos hoje, tudo isso pode se reverter em frutos para a eternidade, na medida que eu usar para o reino, na medida que eu permitir que Deus use o propósito, a finalidade de tudo isso. Torno a dizer, tudo que você tem hoje na sua vida, e você possa talvez definir, é meu. Você teria coragem de dizer: Senhor, qual é o propósito de tudo isso? É para mim? Para quê, Senhor? Qual é a finalidade de tudo isso? E permita que o Senhor, irmãos, venha levar você a viver uma prosperidade tremenda, que quanto mais você compartilha, mais você recebe. E quando você dá, você não vai ter menos, você vai ter mais. Você não tem menos quando você abençoa, quando você coopera conforme o que Deus está ministrando no seu coração. Não, você não tem menos, vai ter mais. Este é o caminho para prosperarmos, irmãos. É vivermos intensamente por aquilo que dinheiro não compra. Por recurso, não é fruto do recurso deste mundo, mas sim pela provisão do Senhor, pela graça do Senhor que está sobre as nossas vidas. Que o contentamento dele está em nos abençoar quando respondemos à vontade dele com alegria. Amém, irmãos meus? Glória a Deus. Quero chamar você neste momento, irmãos preciosos. Nós vamos neste momento trazer aqui mais uma vez os nossos pedidos, aquilo que queremos semear, especialmente para o mês de dezembro. Mas saiba, faça mesmo um propósito: Senhor, gira essa chave dentro do meu coração, Senhor. Porque, irmãos, eu creio que alguma coisa está errado, se quanto mais estamos recebendo, dizer assim: olha, estou sendo tão próximo, mas nosso coração está sendo mais egoísta. Que bênção é essa? Está me deixando orgulhoso, avarento? Que eu estou sendo mais apegado ainda nas coisas? Que é isso? Que bênção é essa? Eu me perdi nas bênçãos, Senhor. Eu me perdi do abençoador ao ceder, ao ficar deslumbrado com as bênçãos. Me perdi do abençoador. Talvez é uma noite de voltarmos para o abençoador também, irmãos meus. Quero chamar vocês nesse momento de pé, por favor, irmãos meus. Enquanto esse ambiente continue fluindo pela presença do Senhor em adoração, traga aqui, pela fé, em oração, mais uma semente que você está semeando em oração no reino do Senhor. Amém, queridos? Espírito, e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor,
te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Senhor, nós dobramos nossos joelhos diante da Tua presença. E Tu sabes, meu Senhor, muito bem como nós somos golpeados, tentados por aquilo que este mundo oferece. O inimigo sabe daquilo que nos atrai, como tenta fisgar o nosso ego. Senhor, nós estamos num mundo em que quanto mais levar vantagem, melhor, não importa os meios para obter. Sendo que o Teu reino totalmente é contra essa cultura. Teu reino nos ensina, Senhor, a dar, a compartilhar, a abençoar. E queremos nessa hora clamar a Ti, Pai, que o nosso coração se converta completamente ao Teu senhorio, de reconhecer que o Senhor és o nosso dono, és o nosso provedor. E queremos semear agora, ó Pai, declarar neste ano de 2023, estamos simbolicamente clamando por mês de dezembro, Senhor, onde naturalmente este mês percebemos pessoas manifestando algumas atitudes generosas, mas pedimos, Deus, gira essa chave em nosso coração, para que essa atitude, ela seja tão natural e tão impactante, cheio de unção, cheio de amor, Pai, que possamos impactar e ganhar vidas para o Teu reino, que possamos mais e mais ver, ó Deus, o Teu agir através de nossas vidas, dos recursos que nos confiou para administrar, Pai, no nome de Jesus. Compreendemos, ó Pai, que essa chave é um acesso à prosperidade, de viver intensamente, ó Deus, a Tua presença através de detalhes. E nós queremos clamar a Ti, Pai, converte nosso coração completamente. Liberta-nos, Senhor, de toda avareza, Senhor. Liberta-nos, ó Deus, de sermos egoístas, embora que isso está bem claro em nossa natureza humana, mas queremos aprender a ser humilde contigo, porque o Senhor disse: vinde a mim, que eu vou ensinar o que é ser manso e humilde coração. Aprendei de mim o que é ser manso e humilde coração. Queremos aprender contigo, Jesus. Nos ensina, Senhor, a sermos livres, a vivermos intensamente, ó Deus, uma vida plena e simples na Tua presença. Quer com aquilo, Pai, que seja bom aos nossos olhos e dos homens, mas acima de tudo aquilo que flui dentro do nosso coração, um manancial de águas vivas, que venha fluir dentro de nós, Pai, um anseio, Senhor, de ver a Tua presença fluindo, de ver o Senhor conduzindo, movendo nosso coração inteiramente. Sim, Pai, nós confiamos que o Senhor declarou: fiel a que vos chama, a qual também vos fará. Sim, meu Senhor, nós clamamos a Ti, entregamos nossas vidas na Tua presença, Te louvamos, Te agradecemos por aquilo que o Senhor moveu, por aquilo que o Senhor está movendo, e certamente que o Senhor continuará movendo, ministrando as nossas vidas, para a honra e para a Tua glória. É que oramos, Te agradecemos a Ti, no nome de Jesus.
Amém e amém, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos meus. Glória a Deus, irmãos. Queridos, nós vamos continuar firmes nesse propósito. Essa campanha vem num propósito, nessa intenção de nos dar um start, nos alinhar, nos despertar para aquilo que o Senhor tem nos reservado neste tempo, queridos. Vamos continuar firme em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Se aproprie tudo aquilo que pela fé você recebeu no seu coração, pelo que você ouviu, pela fé, creia que aquilo que o Senhor já ministrou no seu coração já está sendo gerado dentro de você, já está sendo gerado no seu espírito. Logo estabelecerá domínio sobre a sua alma e assim sobre todo o seu ser. Guarde isso, amém, queridos? Irmãos amados, nós vamos ter agora um intervalo. Você que não pode ficar conosco para mais um tempo aqui que nós teremos de oração, não iremos estender até tarde, mas iremos debruçar mais tempo aqui em oração. Se você puder ficar conosco, será muito bem-vindo. Caso não puder, para algum outro compromisso, que o Senhor te cubra, que o Senhor te guarde seu coração, que o Senhor continue abençoando a sua vida mais e mais em nome de Jesus. Nós vamos encerrar este momento e vamos ter um intervalo de 5 minutos apenas, para aqueles que precisam tomar uma água, ir ao banheiro. Depois nós já iremos continuar esse tempo aqui de oração e adoração. Amém, irmãos meus? Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.